Olá, povo de Deus, quinta-feira da primeira semana do Tempo Comum, 14 de janeiro de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 3, de 7 a 14 e Marcos 1, 40 a 45. Como dissemos, a carta aos Hebreus é uma grande alegoria do Primeiro Testamento e hoje ela retoma praticamente o Salmo 95, apelando para a memória da experiência da caminhada pelo deserto, onde inúmeras vezes o povo reclamava das agruras da travessia, ora fustigando a Moisés, ora fabricando ídolos. Tempo em que o povo revelava que tinha mesmo endurecido corações e mentes. Nem o próprio Moisés escapou da ira do Senhor, pois apenas avistou de longe a terra prometida, mas não pisou no seu solo. Interessante é a pedagogia do autor do nosso texto, que usa a história para tirar lições para o presente. A atualização das promessas antigas se dá agora com Cristo, a quem é cobrada uma fidelidade duradoura. Tornamo-nos companheiros de Cristo desde que mantenhamos firme até o fim a confiança inicial. O tema da memória histórica é recorrente em toda a narrativa da experiência de Israel em seu relacionamento com Javé. Sem memória a vida não tem sentido, pois é ela um dos nossos alicerces fundamentais. É preciso cultivar a memória com fotos, fatos, documentos, pois os erros e os acertos do passado ajudam a entender a conjuntura que vivemos. A memória também é importante no momento em que fazemos nossos projetos, evitando que pisemos num terreno movediço que assim se revelou no passado. A memória também joga um papel fundamental na construção da identidade, de maneira individual e coletiva. Povo sem memória é povo sem história. Passamos hoje por fenômenos complexos por falta de memória. Um deles se revela nas faces de pessoas jovens gritando nas ruas pela volta dos militares ao poder. Pessoas jovens que não experimentaram na própria pele tempos de violência institucionalizada, onde era possível dar sumiço em alguém sem que a família pudesse perguntar pelo filho ou filha desaparecidos. Tempo em que a economia de subserviência em relação às grandes potências era comum. Tempo em que a inflação era o cardápio do dia a dia. Tempo em que se criou um processo de sociedades de desiguais com base numa pseudo-superioridade dos militares em relação aos civis, e que serve até hoje como argumento para privilégios imorais, tais como o que a gente viu com a reforma da Previdência. Na igreja, a falta de memória tem fortalecido uma geração que tem saudades daquilo que não viveu. Por isso, querem rezar missa em latim, ressuscitar vestimentas antigas, abusar do autoritarismo clerical, julgando-se, a exemplo dos militares, acima dos cidadãos e cidadãs leigos e leigas, que, como bem nos lembrou o Concílio Vaticano II, gozam de uma igualdade fundamental de todos os cristãos. Igualdade essa que advém do batismo. Por isso, a carta aos Hebreus, servindo-se da alegoria do Primeiro Testamento, alerta aos cristãos para que não repitam o erro dos seus ancestrais, nem endureçam seus corações. O autoritarismo fascista na vida política tem um correspondente na igreja com o clericalismo. Ambos são expressões de falta de memória. Marcos 1, 40 a 45. Conhecer Jesus na ótica de Marcos é uma tarefa gozosa, pois além da simplicidade da narrativa, a objetividade é surpreendente. Num diálogo enxuto entre o leproso e Jesus, dá-se o toque e a cura. E Jesus manda o curado cumprir a lei.
apresentar-se ao sacerdote e fazer a oferta pela purificação, como foi estabelecido por Moisés. Interessante observar que há variantes na tradução, pois umas dizem que Jesus agiu movido pela compaixão, quando o leproso lhe diz: se queres, tens o poder de curar-me. Outras dizem que Jesus agiu irado. É claro que dizer que agiu movido pela compaixão revela uma das características comuns de Jesus, que sempre se comovia frente aos excluídos. Porém, a ira de Jesus era também um sentimento presente em algumas de suas ações. Tanto uma quanto a outra tradução revelam o lado humano de Jesus. A tradição do povo de Israel tinha determinado comportamentos rigorosos em relação à lepra, pois acreditava-se que era doença transmissível. Segundo o livro do Levítico, capítulo 13, quem declarava puro ou impuro um portador de lepra era o sacerdote. Enquanto estava restrita ao campo da saúde, a lei era compreensível na época, porém, não tardou para embaralharem as coisas e transformarem o que era assunto de saúde em questão moral. O impuro foi declarado também pecador. Como impuro e pecador, o leproso estava excluído da vida cidadã e do templo. Assim, a cura de Jesus era um resgate da cidadania do leproso nos dois sentidos, pois purificado podia ter a vida ativa plenamente. Praticamente era impossível cumprir o que Jesus havia dito ao curado: não contes nada disso a ninguém, pois, uma vez curado, o ex-enfermo podia frequentar todos os ambientes novamente. E com isso, a fama de Jesus tornava difícil a sua circulação livre e tranquila na cidade. E em todos os povoados, e de todos os povoados, vinha gente procurá-lo mesmo. Quem são os leprosos atuais de nossa sociedade excludente? Nos últimos anos, temos conhecido uma dimensão de nossa sociedade que vivia como que escondida. São inúmeros os preconceitos que vieram à tona, empoderados pelo atual governo fascista e segregador. Quantas vezes se diz que no Brasil não há racismo, porém, basta fazer uma visita aos presídios para se constatar o contrário. Basta comparar o salário de brancos e negros, brancas e negras. Sempre se disse que o Brasil era um país hospitaleiro, porém estamos assistindo comportamentos xenófobos em relação aos haitianos e venezuelanos em muitas cidades do país. Racismo, xenofobia, misoginia, homofobia e outros preconceitos afloraram com força nos últimos anos, mas todos eles têm como denominador comum a aporofobia, o preconceito contra os pobres. A filósofa espanhola Adela Cortina foi a criadora do termo aporofobia, que é uma junção de duas palavras gregas, justificando que nomear a rejeição aos pobres permite-nos tornar visível essa patologia social, investigar as causas e decidir se concordamos que continue a crescer ou se estamos dispostos a desativá-la por nos parecer inadmissível. E a palavra surgiu da forma mais simples quando percebemos que não rejeitamos realmente os estrangeiros, se são turistas, cantores ou atletas famosos. Rejeitamos se eles são pobres, imigrantes, mendigos, sem teto, mesmo que sejam da própria família. A aporofobia ameaça a democracia porque viola a igual dignidade de todas as pessoas, exclui os pobres, os que parecem não ter o que trocar. É radicalmente excludente quando a democracia deveria ser inclusiva.
Podemos afirmar que Jesus agia de forma inclusiva, denunciando todas as formas de aporofobia existentes na sociedade da época. Um beijo no seu coração.